Olá, eu sou Adriano Moraes, economista para o Brasil da ISI Emerging Markets Group. E hoje nós vamos falar sobre finanças públicas. O Banco Central divulgou 30 de julho as estatísticas fiscais do mês de junho e chama a atenção a apuração do déficit primário do setor público brasileiro, que foi de 65,5 bilhões de reais no mês de junho de 2021. O déficit primário é a diferença entre receitas e despesas do governo, sem incluir as despesas com o pagamento de juros da dívida pública, e essa diferença entre receitas e despesas, quando ela é negativa, é um déficit, e esse é o déficit primário. O déficit primário de 65,5 bilhões ele pode ser confrontado com o déficit primário de junho de 2020, que foi bem maior, foi de 188,7 bilhões de reais, devido principalmente aos gastos extraordinários do governo com saúde e com o pagamento do auxílio emergencial em meio à primeira onda da Covid 2019. A maior parte do déficit primário se deve ao governo central, que é o governo federal, mais o Banco Central e a Previdência, e esse governo central teve um déficit primário de 75,1 bilhões de reais, maior do que o do setor público como um todo, porque o governo de estados e municípios teve um superávit primário de 8,4 bilhões de reais e as estatais um superávit de 1,2 bilhões de reais. Também chama a atenção nas estatísticas do Banco Central a informação sobre a dívida pública brasileira. A dívida bruta do governo geral foi de 6 trilhões e 729 bilhões de reais em junho, um pouco maior em valor do que em maio. Em maio foi de 6 trilhões 696 bilhões de reais. Porém, em maio, esse valor representava 84,6% do PIB. Em junho, a atividade econômica cresceu mais do que proporcionalmente ao aumento do valor da dívida bruta do governo federal. E por isso a relação dívida-PIB diminuiu em junho. Foi 84% do PIB no sexto mês de 2021. É interessante confrontar com o valor da relação dívida-PIB observada ao final de 2020. Em dezembro de 2020, a dívida bruta ficou próxima de 89% do PIB para o setor público brasileiro. Bom, esse foi o tópico do dia. Para mais informações, visite o nosso site seikdata.com ou emes.com ou então acompanhe-nos nas redes sociais. Obrigado e até a próxima.